caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos, diga 10 leprosos, 10 leprosos. dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram, diga assim, gritaram, em alta voz. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Diga assim, purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Diga para o seu irmão, samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Diga para o seu irmão, a sua fé pode te salvar. Pode se sentar. Alguém sabe o que é gratidão? Sabe dizer o que é ser grato? O que é gratidão? Qual o significado da palavra gratidão? Alguém me chuta aí? Alguém? Bom, havia um homem chamado Charles Plumb. Ele era piloto e bombardeiro numa guerra que teve do Vietnã. E depois de muitas missões de combate, o seu avião foi derrubado por um míssil. Plumb saltou de paraquedas, foi capturado e passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestras, relatando tudo o que ele tinha vivido ali dentro daquela prisão e o que ele aprendeu. Certo dia, ele estava num restaurante e ele foi saudado por um homem. Olá, você é Charles Plumb? Era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é verdade? Perguntou o rapaz. Sim, como sabe? Perguntou Plumb. Era eu quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? Plumb quase se afogou de surpresa e com gratidão respondeu. Claro que funcionou, caso contrário eu não estaria aqui hoje. Muito obrigado. Ao ficar sozinho naquela noite, Plumb não conseguia dormir, lembrando-se de quantas vezes ele passou pelaquele rapaz e nem deu um bom dia para ele. Ele era um piloto arrogante e aquele sujeito, um simples marinheiro, havia salvado a sua vida. E ele pensou também nas horas que o marinheiro passou ali, sabe, fechando cada paraquedas. A dedicação dele em fazer aquilo. Porque se ele falhasse, poderia ser, ele estava ali com uma vida nas suas mãos. Então ele poderia perdê-la. Daquele dia em diante, ele passou a ministrar as suas palestras e ele começava todas as palestras dele perguntando: quem dobrou seu paraquedas hoje? Todos temos alguém cujo trabalho é importante para que possamos seguir adiante. Precisamos de muitos paraquedas durante o dia. Paraquedas emocionais, paraquedas mentais, paraquedas espirituais. E sempre existe alguém, um intercessor, que está cuidando de trabalhar os nossos paraquedas. Isso é só uma ilustração para a gente poder entrar dentro deste texto. Então não deixe de agradecer. A gratidão, ela é mostrada com palavras, com demonstrações de gratidão. Não se demonstra gratidão. Também pode ser uma forma de usar a gratidão, mas não é uma boa forma com presentes. A melhor forma de ser grato é tornando a pessoa simplesmente, olha, obrigado por você ser especial. Porque o presente às vezes vai ficar guardado, vai passar, mas uma palavra semeada de gratidão é incrivelmente maior que um presente. E o que acontece nesse texto? Então eu perguntei para vocês o que é gratidão. O povo define gratidão como o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Em um sentido mais amplo, pode ser explicado também como recognição abrangente, ou seja, um reconhecimento perceptivo, algo que é percebido à distância.
Então eu faço questão de reconhecer alguém por ser grato a esta pessoa. Então eu sou grato a ela pelo quê? Pelas situações, pelas dádivas que a vida proporcionou e ainda proporciona. A gratidão é uma emoção que envolve um sentimento de dívida emotiva em direção de outra pessoa, frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-lo, ou recíproco, para um favor que fizeram por você. Pergunte aí a pessoa do seu lado, você é uma pessoa grata? Vamos descobrir se você é uma pessoa grata. Nesse texto o que acontece? A Bíblia diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Vamos entender então aonde Jesus estava neste momento. Samaria e Galileia, dois lugares que eram improváveis, dois lugares desprezíveis. Por quê? Primeiro, Samaria era um lugar onde haviam estrangeiros negros. E isso para o povo de Israel era um problema. Além de serem negros, havia outro problema. Qual era o problema? Eles eram pagãos. Eles eram pessoas que fugiam da realidade daquele local. E eles eram desprezados o tempo inteiro. Os samaritanos adoravam ídolos. Os samaritanos tinham um estilo de vida diferente. Eles acreditavam que o monte aonde devia se adorar não era aonde os judeus adoravam. Então criou-se uma divisão, uma briga, uma confusão. Galileia. Onde era Galileia? Galileia era a cidade de Jesus? Não. Cidade não, era mais ou menos o país de Jesus. A cidade de Jesus era Belém. Só que ele cresceu em Nazaré. Então ele era conhecido como Nazareno. Nazaré era a porta de entrada da Galileia. Então, Jesus era mais ou menos a gente. Nós somos que andamos por morar em Brasília, mas por morar no Brasil brasileiros. Jesus então era Nazareno por morar em Nazaré, mas o país dele era Galileia. E o que acontecia naquela nação? A Galileia era dividida em dois padrões, os mais altos e os mais baixos. Jesus estava localizado ali nos mais baixos. E aí alguém um dia virou e perguntou bem assim para Nicodemos: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Por acaso existiu na Galileia algum profeta? Então eram dois lugares horríveis. Eram dois lugares que ninguém tinha coragem de chegar perto. Você vai ver na Bíblia, lá o profeta Jeremias falando, e ele chama ela de Galileia dos Gentios. Isaías também, a Galileia dos Gentios. Eram totalmente excluídos. Os judeus que se intitulavam a melhor classe não acreditavam que de nenhum desses dois lugares poderia sair alguma coisa boa. Então o que acontece? Jesus está passando aonde? Vocês ouviram aí? Na divisa. Havia uma divisa entre Samaria e Galileia. Jesus estava passando ali. Acredito eu que era um vale. Por quê? Haviam ali leprosos. E toda vez que alguém era tido como leproso, ele era isolado em um vale. No verso 11, esse que a gente está aí, diz que Jesus então, passando por essa divisa de quê? De duas cidades, que são desprezíveis perante os olhos dos judeus, o que se acharia ali então? Imagine aí. O povo tem um mito, né? Fala das 50, que no Gama quem conhece, a 50 é um problema. A 50 não é um lugar muito bom. Hoje não é mais assim, mas ela tem uma história assim. Então as pessoas que não conhecem continuam achando que a 50 é um lugar problemático. E alguns têm até medo de chegar aqui perto. Mas não tem lugar mais tranquilo, pelo menos eu que moro aqui não acho ruim. Então provavelmente esse vale só tinha o que não prestava. Então Jesus encontra ali o quê? 10 leprosos. 10 homens que talvez pareçam um pouco com você. A lepra é uma tipologia na Bíblia para pecado. E a lepra deixa o homem sem perspectiva de vida. A lepra deixa o homem sem sonhos. A lepra, ou seja, o pecado, acaba com a nossa estrutura de vida muitas vezes. Por quê? Porque o pecado nos afasta daquele que é autor e consumador da nossa fé, Jesus. O pecado, ele nos exclui de uma sociedade que vai morar no céu. Um povo
imagem do que estava acontecendo ali na sua mente. Eu quero que você comece a ver o que eu via quando eu estava preparando essa mensagem. Jesus está passando por um lugar e ele encontra 10 homens. A lepra era uma doença muito, muito, muito difícil. E que naquele tempo era como hoje fosse a AIDS, incurável. E ela começava alguns sintomas. Os dedos das mãos e os dedos dos pés caíam. Depois o nariz ficava um buraco. E as partes do corpo, orelha, iam caindo. Imagine você encontrar hoje uma pessoa sem dedos, sem nariz, sem orelha, né? Pense a visão, mais ou menos. Ou você achar que era um alienígena, né? Detalhe, as feridas fediam muito. Então a lepra é mais ou menos parecida com a AIDS em que quesito? Ela fica 3 anos escondida, depois ela se manifesta. E quando ela se manifesta, já é triste. A Bíblia diz que eles gritaram. Olha aí no verso 12 e 13. Eles gritaram, ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância, estavam longe. A Bíblia diz que eles estavam longe. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz. Eu entendo que a Bíblia já deixa claro, e é o que a gente às vezes não percebe no texto, que eles estavam longe. Então eles gritam em alta voz. Eles estavam longe de Jesus. Queriam ser abençoados e eles clamaram por isso. Mas eles não foram até Jesus. Olha o verso 14. Ao vê-los ele disse. Aí eu achei aqui uma coisa muito legal. Ao vê-los, tem um intervalo entre ao vê-los e ele disse. Porque observe o que o texto diz. Os leprosos gritaram. Jesus disse, quer dizer que Jesus se aproximou. Jesus chegou perto. E ele disse para eles, vão até o templo e se apresentem aos sacerdotes. Jesus então dá uma tarefa. Dá para eles uma missão. Saiam do vale de exclusão, saiam do vale de inferioridade, saiam do vale de murmuração, saiam do vale que qual seja esse vale na sua vida e vão até os sacerdotes. Primeira coisa que eu percebo neste texto, Jesus estava os confrontando porque eles sabiam que não podiam ir até o templo, porque no templo não podia entrar gente imunda. E lá no capítulo 13 de Levíticos diz que aquele que era considerado leproso era imundo. Ele era colocado para fora, ele tinha que se manter fora do arraial, fora do acampamento. Ele tinha que estar longe. Então Jesus dá uma missão para eles que nos nossos dias era uma missão impossível. Para que Jesus faz isso? Jesus libera uma palavra e eu acredito que Jesus pensava o seguinte, eu quero ver o que eles vão ver. Eles vão realmente fazer. 10 leprosos decididos, homens de decisão, eles decidem ir e sarar. E eles estão a caminho. No meio do caminho, uma coisa acontece. Deixa eu abrir um parênteses. Olha o que acontece aqui que eu descubro nesse texto. Os leprosos clamaram, mas Jesus foi até eles. Quando eu quero ser abençoado, eu entendo que Deus quer me abençoar muito mais. Quando eu estou clamando, Deus sai de onde Ele está e vem até mim para poder me dar aquilo que eu preciso. É o que eu preciso e não o que eu quero. São duas coisas diferentes. Eles estavam leprosos, ou seja, eles estavam em pecado. Traduzindo para a nossa linguagem, contextualizando. Mas mesmo assim, quando eles clamaram, Jesus foi ao encontro deles. Há um detalhe, há uma preciosidade escondida neste texto. Que preciosidade é essa? Olha só o que eu encontro. Uma pérola muito profunda. Por quê? Porque eles foram, pediram a Jesus que os curasse, Jesus vem até eles, e aí liberam a palavra, vão a tal lugar. E eles pediram o quê? Para serem curados. Tem misericórdia de nós, tem piedade de nós. Olha para a nossa fisionomia e vê que a gente sozinho não consegue. É o que muitas vezes nós fazemos. Estamos presos num pecado, estamos presos numa prática que permanece continuamente na nossa vida. E nós precisamos fazer o quê? Clamar a Deus. Porque Ele está muito mais interessado
em nos abençoar do que nós em sermos abençoados. Vocês estão compreendendo isso? Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, mudar aquilo que nós cremos, porque se nós não fizermos isso, se nós não olharmos para Jesus como foco de vida, nós simplesmente vamos ficar à beira do caminho. Então, eles pegam e vão ali para realizar aquilo que o Senhor falou. Então, Jesus está mais interessado em abençoar a gente do que em nós, em sermos abençoados por Ele. Então, esses homens tidos como leprosos vão a caminho do templo. E uma vez que eles saem daquele lugar, eles corriam alguns riscos. Por quê? Era mais ou menos assim, se um leproso chegasse aqui agora, todo mundo saía fora e o leproso ficava sozinho. Onde estavam os leprosos? Ninguém queria estar. Por quê? Porque a lepra é contagiosa. O pecado também é contagioso. Se você senta só com pessoas que estão na prática do pecado constantemente, você pode até brincar 2, 3, 4 dias. Mas se você não tiver cuidado e vigilância, você vai acabar. Você vai do mesmo jeito. Então Jesus já sabia o que ia acontecer. Já sabia o que estava por vir. Jesus dá uma tarefa para eles e olha o que a Bíblia diz. Daí no verso 14 ainda, enquanto eles iam, foram crucificados. No meio do caminho, a caminho da tarefa que o Senhor deu para eles, eles foram crucificados. Eu começo a perceber neste texto uma coisa muito incrível. Por quê? Muitas vezes nós estamos preocupados em fazer coisas, em fazer coisas, em fazer coisas, em fazer coisas. E Deus está até tão interessado em nos abençoar que antes de nós terminarmos as coisas na qual nós nos empolgamos para fazer, Ele nos abençoa. Por quê? Deus está mais interessado no nosso coração do que em nossos feitos. Porque se o meu coração está alinhado com o coração de Deus, os meus feitos vão estar condizentes com a palavra dele. Quando o meu coração está alinhado com aquilo que eu acredito ser a vontade de Deus e aquilo que também é a vontade de Deus, eu começo a andar num caminho reto, num caminho diferente daquilo que eu pensava que estava correto. Então é isso que nós precisamos para as nossas vidas. E eles então são purificados. Jesus lhes deu uma tarefa, eles estavam no caminho da tarefa, e então o milagre chega primeiro do que eles. Quantos de vocês precisam de milagre? Levanta a mão. Você sabe o que é um milagre? Alguém sabe o que é um milagre? Algo sobrenatural. Se precisa de um milagre é porque a situação está crítica, não é não? Imagine você dizer assim, eu preciso de um milagre no meu casamento. Opa, então alguma coisa ficou errada. Você precisa de um milagre no seu casamento, é porque está desandando um negócio. Então, eu vi um pastor dizer assim, eu não quero precisar de milagres. Por quê? Porque o milagre é a última alternativa. O milagre é quando eu tentei de tudo. Não consegui. Mas o bom do milagre é porque ele é inteiramente uma intervenção divina. Ele é Deus colocando a mão dele sobre aquilo que nós não podemos mais fazer. Então nós precisamos sim de alguns milagres na nossa vida, mas tem coisas que nós podemos resolver e não deixar chegar na necessidade de um milagre. Se chegar na necessidade de um milagre pode ser perigoso. Amém? Então, naquele dia, Jesus não estava interessado em ver se eles eram compromissados, mas queria ver se eles eram gratos. O interesse de Jesus era descobrir o que estava passando no coração daqueles homens. Eu acho uma característica maravilhosa em Jesus. Todo mundo que ele encontrava, sem exceções, todo mundo que ele encontrava, a primeira coisa que ele fazia era provar o coração da pessoa. O Senhor não está interessado em aparência física.
Eu não acredito que Jesus vai virar para alguém e vai dizer: você vai para o inferno por causa do seu cabelo, você vai para o inferno porque você pôs um brinco na orelha, você vai para o inferno por causa disso, por causa daquilo. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E Jesus disse que aqueles que querem a vida eterna precisam conhecê-lo. Ele disse assim: vida eterna é conhecer o Pai. Vida eterna é conhecer a Deus. Nós vamos passar a eternidade inteira conhecendo o Senhor, prosseguindo em conhecer. Alguém quer isso aí? Eu acho que tá claro. Alguém quer ir para o céu, morar com Jesus? Amém. Glória a Deus. Às vezes nós nos prendemos em fazer coisas quando o que Jesus quer é que estejamos em sua presença, com um coração grato. E aqui, gente, é o ápice dessa palavra. É uma palavra tão interessante. Eu não sei você como você lê a Bíblia, mas meditar na palavra é você entrar ali na história, gente. É você deixar o Espírito Santo te levar longe. Te levar longe. Eu, quando eu pego a Bíblia para ler, hoje, quando eu estava preparando a mensagem, eu ficava imaginando esses 10 leprosos. Eles indo no caminho. E eu imagino que eles estavam com uma pressa, porque eu não sei quanto tempo eles estavam ali, nem sei o que eles eram antes de estarem leprosos. Mas eu acredito que no meio deles devia haver algum advogado, devia haver algum contador, devia haver algum empresário ali no meio daqueles 10 leprosos. Devia haver pessoas importantes. E eles estão caminhando, indo em direção ao templo e dizendo: é hoje que eu vou recuperar a minha vida, é hoje que eu vou rever a minha família, porque os leprosos não podiam nem ver a família. Porque a família os desprezava, porque ninguém queria ficar doente. Então eles estavam indo ao templo pensando: é hoje que eu vou ser curado desta lepra, é hoje que eu vou poder olhar a vida de novo com uma perspectiva, é hoje que eu vou poder ver os meus filhos, é hoje que eu vou poder ver como está a minha família, é hoje que eu vou poder sentar no sofá da minha casa e fazer aquilo que eu queria, deitar e relaxar, é hoje que o sofrimento acaba. E eu imagino que eles estavam andando rápido, não podia correr, que senão a perna ficava para trás. Então eles estavam andando rápido, indo, e um tentando ajudar o outro, porque eles queriam ser curados. Eles estavam interessados no milagre e não prestaram atenção, alguns deles, no principal dos milagres. Jesus estava diante deles. Olha o que nós fazemos hoje. Nós focamos tanto nos fracassos da nossa vida, as coisas que não dão certo, e deixamos de priorizar Jesus. Você tem a salvação, você tem o bem mais precioso e prioriza o desânimo, prioriza a tristeza, prioriza a mentira, prioriza muitas vezes coisas que não são para ser priorizadas. Você não lê a Bíblia constantemente, você não ora constantemente, e isso é um problema. Porque se você não consegue ter vida com Deus, você está no caminho errado. As coisas estão ocorrendo de forma errada. 10 leprosos a caminho do templo, uns no estágio inicial de lepra, outros num estágio mais avançado. De repente eu imagino que um olhou para o outro, e eles estão indo para o templo, e ele olha para o nariz que não tinha, e o nariz começa a crescer. Aí tem outro que ficou para trás porque ele está vendo os dedos dele crescer, e ele está lá besta. E aí olha para o outro, a perna que não tinha, de repente começa a crescer, ele solta a muleta. Então o milagre começa a acontecer e eles começam a ficar maravilhados. Eu imagino que alguns deles ficaram aterrorizados. Por quê? Porque eu não sei se o milagre aconteceu geralzão em todo mundo, mas eu acredito que foi 21 em um. E eles olhavam e se maravilhavam, e aquilo ia gerando fé, ia gerando fé, ia gerando fé. E o milagre estava acontecendo. E daqui a pouco a orelha volta para o lugar, a perna que não tinha está nascendo, a mão está começando a existir, e o milagre de Deus está começando a acontecer. E eles olham para o outro: olha o seu nariz, olha a sua orelha. E aquele alvoroço começa a acontecer. Começa então um estágio de vitória. Só que há um problema. Quando a cura se completa, começa-se uma discussão. O samaritano vira e diz: eu vou lá contar para Jesus. E os outros 9, eles se achavam espirituais, eram com certeza judeus. Eles se achavam os caras e diziam: não, ele mandou a gente no templo, então eu vou no templo. Eu não, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho que ver a minha família. Não, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho isso, eu tenho isso.
E eles começam a dar desculpas como nós fazemos hoje em dia. Oração 6 horas da manhã. Não, eu vou estar dormindo. É porque o seu sono é muito mais importante do que um tempinho em comunhão com seus irmãos e na oração com Jesus, né? Então nós às vezes priorizamos as coisas erradas. Então eles se achavam descendência de Abraão. Então eles achavam que o templo era mais importante que Jesus. E eles não perceberam que estavam priorizando a coisa errada e por isso perderam a salvação. Eles receberam a cura, receberam o milagre, mas perderam a salvação. A Bíblia diz que o samaritano vira as costas e começa a louvar a Deus. Imagine você, a Bíblia diz que ele vinha gritando em alta voz. Alguém passando pelo meio da rua, pulando, levantando as mãos para o céu, cantando. E um alvoroço louvando a Deus, porque recebeu um milagre. Porque quando recebemos um milagre, somos assim. A gente quer contar para todo mundo. Porque é bênção para as nossas vidas. Então, imagina um doido desse voltando para a divisa para encontrar com Jesus. Eu não sei onde Jesus estava, porque a Bíblia não fala nessa hora. Mas quando ele encontra Jesus, ele só consegue fazer uma coisa. A Bíblia diz que ele se lançou aos pés de Jesus. Ele deitou e eu imagino que ele começou a dizer: você é o cara. Eu não tinha perspectiva de vida, mas agora eu tenho. Se eu vivo, é por sua causa. Obrigado, Jesus. Eu imagino o coração daquele homem se dobrando diante de Deus de uma forma tão intensa e tão incrível. Ele começou a dizer a Jesus: você é a razão de eu viver. Ele começou a dizer para Jesus: antes de te conhecer eu não era nada. Ele era samaritano. Foi criado numa cultura diferente. Foi criado num âmbito diferente. Jesus vira para ele e faz uma pergunta. Primeiro ele vem em alta voz. Então uma pessoa grata louva a Deus acima de todos. Ele não está nem aí, gente. Não está nem ligando. Sabe aquele povo que diz assim, aquele crente ele é tão chato. Ele não está nem aí, ele não se importa se vão te ultrajar, se vão dizer coisas a seu respeito, se vão te desprezar. Ele apenas dá tudo a Deus. Sua gratidão é constante. A pergunta de Jesus no verso 17 e 18, olha só, Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. A pergunta de Jesus mostra o que ele queria ensinar. Jesus mostra aqui o poder da gratidão. Nós, que muitas vezes estamos na presença de Deus, somos mais ingratos que os estrangeiros, os de longe. Eu fico observando quando a igreja tem visitantes, a atenção que o visitante tem e a atenção que o crente velho tem é muito diferenciada. É muito diferenciada. Então, nós precisamos nos converter e deixar, não deixar mais o diabo usar as nossas bocas para prosperir blasfêmias. O ensinamento de Jesus está dentro dessa pergunta. Ele está dizendo assim: não foram 10 purificados? Cadê os outros 9? Jesus não estava preocupado se um que voltou ia estar com ferida na alma, porque ele era curado. Ele estava ali diante de Deus. Porque se fosse alguns de nós, vamos fazer um evento aqui na igreja. E aí você chega, tá todo mundo aqui e faltou um. Aí o pastor pergunta assim: e o fulano? Aí os aqui já começam com tudo. Poxa, eu tô aqui, cheguei no horário, ele me elogiou, tá perguntando que eu tá, né? E tem uns irmãos que é curubenta, até assim, Jesus amado. É pra ver as peretas de longe, né? Então tem uns irmãos que só a graça. Mas Jesus não estava preocupado se aquele leproso que chegou, samaritano, era ferido de alma, porque ele não era, ele estava curado. Então Jesus me pergunta: cadê os outros 9? Outra coisa que eu aprendo com esse um leproso que voltou, ele não era dedo duro, ele não era fofoqueiro. Ele poderia ter dito para Jesus: tudo ficou lá, tudo ficou lá, por pra farra. Eu vi um lá pegando lá, Senhor. Eu vi um lá pegando a bebida lá, o outro carro, a prostituta, Senhor. Eu não vejo esse leproso fazer isso. A Bíblia diz que
Então ele lhe disse, levante-se. A primeira coisa, o poder da gratidão na vida daquele leproso foi tão intenso que ele ficou jogado nos pés de Jesus. Jesus está perguntando, está falando, e ele não quer saber da vida dos outros não, quer te adorar, quer ficar aqui na tua presença. É igual uns irmãos que ajoelham para orar e o telefone toca. É a fofoca do dia, né? Meu irmão sai correndo, deixa Deus lá, atende o telefone, aí liga o outro plano e esquece de orar. Então nós temos que ter cuidado e aprender com este leproso samaritano, porque ele não estava preocupado com o que pensavam, não estava preocupado, ninguém fazia a reputação dele, não estava preocupado em falar da vida dele, porque ele poderia ter chegado lá em Jesus e ao invés de se dobrar diante dele dizer, Jesus, eu vim aqui para dizer para o Senhor que eu estou curado, mas aqueles novos são tudo um bando de ingrato. Ele não fez isso. A atitude do leproso samaritano é simples. Ele se dobra e adora o Senhor. Será que você tem feito isso no seu dia a dia? Será que nas pequenas coisas você tem agradecido ao Senhor? A quem você pertence? Ao grupo dos 9 ou aquele que voltou para agradecer? Verso 19. Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. A gratidão nos garantirá a salvação. Como assim? Então eu só preciso ser grato? Ei, não é só ser grato. Uma pessoa grata, ela não murmura. Uma pessoa grata faz o possível para não desagradar a Deus. Uma pessoa grata procura sempre ter a mente de Cristo. Uma pessoa grata passa tempo com Deus. Uma pessoa grata amanhece o seu dia com os olhos de um novo dia. Este dia vai ser diferente do de ontem. Hoje eu vou conquistar. Hoje eu vou ser um conquistador. Hoje na minha vida os pontos de contato com o diabo serão rompidos. Serão desfeitos. Serão quebrados. Nós precisamos mudar a nossa história. Queridos, nós precisamos começar a fazer a gratidão o nosso estilo de vida. Esse leproso tinha uma característica incrível. Ele era humilde. A gratidão é para os humildes.